Gente, é aquela reportagem que eu tinha prometido para vocês e que vai provocar, obviamente, que uma grande repercussão. Um dos grandes casos que nós vamos mostrar aqui. Nós temos mais informações sobre o Juan, o auxiliar de pescaria de 22 anos, morto com um tiro na cabeça depois de ser perseguido pela polícia. Aconteceu no Guarujá, no litoral de São Paulo. Hoje cedo, familiares do Juan ligaram para cá e nos deram informações exclusivas. A mãe desse rapaz conversou com a gente e ela disse o seguinte: o Juan, ele estava fazendo grau com outros amigos. Sim, todos sabem que o grau é proibido. O que a mãe está questionando é o porquê o boletim de ocorrência foi modificado várias vezes. Se você está muito atento nessa imagem, você percebeu que passou uma moto, passou a segunda correndo, lá atrás vem uma viatura, mas antes da chegada da viatura, vem essa terceira moto que ela bate contra a parede. No começo, todo mundo pensou que a moto perdeu o controle da direção e bateu, mas não. O exame no ML mostrou que o Juan estava com um tiro na cabeça. E Lombardi, eu falei anteriormente que o boletim de ocorrência mudou várias vezes, então você que está assistindo aqui agora, analisa comigo, por favor. Por que esse boletim foi mudado várias vezes? Por que a Polícia Militar, ela mudou a versão daquilo que aconteceu? Será que os policiais perceberam que fizeram algo errado e depois eles tentaram corrigir? Como é que essa bala foi parar na cabeça do Juan? Põe a reportagem no ar. Estampada no peito e também na moto, a última homenagem não é apenas sobre saudade, mas também sobre revolta. 244 é classificado no Código de Trânsito, né? Onde classifica que manobras perigosas é uma infração gravíssima e não uma infração criminal que leve a pessoa à morte. Tio, o senhor não gosta de pescar? Falei, gosto. Eu gosto de empinar, é a coisa que eu gosto, que me dá prazer, é isso que eu gosto de fazer. O filho mais velho de Juliana foi morto durante uma perseguição policial em Guarujá, litoral de São Paulo. Juan Correa Arruda da Silva, de 22 anos, andava de moto com os amigos quando foi surpreendido por uma viatura. Juan perdeu o controle da motocicleta e bateu na parte de trás desse carro. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Juliana estava em casa quando recebeu a ligação mais temida por uma mãe. A notícia chegou através de uma assistente social do Hospital Santo Amaro, que ela me mandou uma mensagem perguntando se eu era a mãe do Juan, se eu era Juliana, mãe do Juan, se ela podia me ligar. Eu falei que sim. Quando ela ligou, aí eu perguntei logo o que tinha acontecido com meu filho e ela perguntou assim se eu podia me encaminhar até o hospital. Juan trabalhava como ajudante numa cooperativa de pesca e também fazia entregas por aplicativo à noite para complementar a renda. Apaixonado por velocidade, Juan se arriscava em manobras sobre duas rodas, algo que Juliana nunca concordou. Ela explica que, como o licenciamento da moto estava vencido, o filho ia para o serviço de bicicleta e usava a moto apenas nos momentos de lazer. Era justamente o que ele fazia quando foi flagrado pelos policiais. Foi nessa rua sossegada e bem residencial que aconteceu o trecho final da perseguição. Dá para ver o momento em que passam 3 motocicletas. Juan estava pilotando a última e logo atrás vinha a viatura. Exatamente nesse trecho aqui, o Juan perdeu o controle da direção da moto e ele bateu no fundo de um carro que estava estacionado. Ele acabou arremessado e caindo exatamente aqui na calçada. Observe que aqui tem 2 marcas bem evidentes. Essa de cima, que pode ter sido tanto do capacete quanto do guidão da moto, e aqui embaixo, onde o pneu da motocicleta acabou raspando. Juan caiu com tudo bem aqui, em cima dessas plantas, que observe, estão bem amassadas. Ele já caiu aqui desacordado. O registro que a família tem não mostra o que aconteceu na sequência. E é exatamente isso que eles querem descobrir. Quais foram os próximos passos? O que aconteceu até a chegada de Juan até o hospital? No primeiro boletim de ocorrência, consta que Juan foi vítima de uma queda acidental. O que ninguém imaginava era que essa queda foi depois de um tiro. O atestado de óbito aponta que o jovem foi baleado na cabeça. Mas, segundo Juliana, quem fez o socorro só soube disso depois. A médica falou que se tivesse falado antes, né, o socorro seria sido de uma forma diferente, entendeu? Ela falou assim que teve uma perca de massa cefálica,
né? Eu sempre pensava e eu orava muito por ele, todos os dias, conversava com ele, ai vó, para de falar bobagem, para de ver TV, entendeu? A senhora vê muita coisa ruim, eu falei, mas é a realidade da vida hoje. No mesmo dia, o boletim de ocorrência foi atualizado 3 vezes no intervalo de 10 horas. A segunda versão dizia que Juan não usava capacete, mas o flagrante do acidente mostra o contrário. Na terceira atualização, os militares alegam que o tiro foi acidental. Um detalhe que Juliana questiona na última versão do boletim. Ele atirou para pegar. Pode ser que não era para ter pego na cabeça, mas pegou e matou. Pegou e matou e não foi acidental. Gente, isso não existe. Isso não existe. Isso é um erro absurdo. Isso é um erro absurdo. Outro detalhe que revoltou Juliana foi o desaparecimento do capacete que o filho usava no momento do acidente. Para ela, esse sumiço foi proposital. Vamos pedir a imagem, né, do pátio lá do Detran, para a gente ver o investigador recebendo esse capacete. A Secretaria de Segurança Pública diz que abriu um inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso. Disse também que não compactua com excessos e desvios de conduta dos agentes e que pune rigorosamente quem desrespeita as diretrizes da corporação. Nós já estamos com o inquérito policial militar instaurado para apurar exatamente o que aconteceu. Estamos aguardando o laudo da Polícia Técnica Científica para a gente tomar as demais providências. Mas a providência imediata, para nós é a mais importante, é a pronta resposta da Justiça e Disciplina daqui do 21º Batalhão. A família de Juan já realizou a manifestação com dezenas de motociclistas pedindo por justiça e vai continuar em busca de provas que possam solucionar o caso e apontar os verdadeiros culpados. Não vou medir esforços, de maneira nenhuma. Enquanto eu viver e isso não for provado, eu vou atrás. Eu vou em busca de luta, de força, de justiça. Eu quero falar para a mãe da Juliana que nós vamos continuar nesse caso também, porque, gente, nós sabemos separar as coisas, nós somos equilibrados, é ou não é? Ninguém aqui concorda com ficar colando grau no meio da rua. Quantas vezes que pessoas morreram por conta disso, pessoas inocentes. Então, ninguém está passando a mão na cabeça daqueles que colaram grau, tá? Que aqui o colar grau é diferente, né, dessa molecada que está na rua. Então, tá errado, tem que ser punido dentro da lei. Porém, uma coisa não justifica a outra. Quando você tem um policial que mente, eu quero que você pense comigo. Eu não vou me calar, nós não podemos passar a mão na cabeça de um policial que muda o boletim de ocorrência, se é que é o caso aí. Por isso que nós vamos investigar. Se alguém está mentindo no boletim de ocorrência porque disparou para matar, aí essa pessoa ela precisa ser desmascarada. Porque o policial militar que tem coragem de fazer isso, ele também vai ter coragem de fazer alguma coisa ruim contra alguém da tua família. Se você está apoiando uma ação errada de um policial, para pensar nisso. Você às vezes fica passando pano quente para quem faz coisa errada, e se amanhã ou depois for uma pessoa que você ama nas mãos de um policial mentiroso? É por isso que nós temos que ter equilíbrio. Vamos continuar reprovando o grau, mas vamos continuar com o rigor, reprovando também policial que faz coisa errada. Vou matar a charada aqui nos boletins das alterações. Primeiro boletim. Houve uma perseguição e houve uma troca, deu um tiro, eles fugiram, não pararam. Aí foram ver que não era uma perseguição para bandido, o rapaz é um rapaz trabalhador. Segunda versão, não tinha o capacete, não tem capacete, está sem capacete, não sei o quê. Aí tem a imagem com o capacete. Ele estava de capacete. Terceira versão. Foi um disparo acidental. Como é que disparo acidental que você dá? Um carro em movimento, um policial em movimento, põe a mão para fora e atira para a cabeça, porque atirou num sentido direto, não para o chão. Então tá tudo errado aí. É isso, né, Lombe? Tentaram se consertar e não conseguiram nada porque a imagem é nítida e clara. E eu vou te falar, para encerrar o assunto por enquanto, porque nós não vamos deixar morrer, eu acho o seguinte, pessoa que cola grau, na minha opinião, deveria perder a carteira para sempre. E se voltasse a dirigir, aí a pessoa teria de ficar presa para aprender, porque não tem que ficar colando grau pelas ruas, ponto, tá? Agora, policial que mata e mente, na minha opinião, merece cadeia, porque não é para isso que o policial passou no concurso público.